Prosseguindo, a propriedade anterior de multiplicar uma linha por uma constante vai nos ajudar a calcular determinantes de matrizes de ordem maior do que 3, principalmente quando o primeiro elemento A11 não for 1. Então imaginemos a matriz 48062, 32062, 2237, 4022. Então eu tenho uma matriz aqui 4 por 4. Como é que eu vou calcular o determinante dessa matriz? Bom, para calcular o determinante dessa matriz, eu disse anteriormente que é necessário que esse número seja 1. Não é 1. O que é que eu posso fazer? Eu mostrei anteriormente também que se no resto da matriz tiver algum elemento 1, eu posso trocar uma fila por outra, ou uma coluna por outra, ou uma linha por outra, para que eu possa aparecer com 1 aqui. Sabendo que a cada mudança de linha ou de coluna, o sinal do determinante troca. Só que aqui eu não tenho nenhum número 1. Então o que eu posso fazer? Bom, utilizando a propriedade anterior, eu posso multiplicar esta linha por uma constante, de forma que nesta multiplicação, esse número 4 se torne o número 1. Como? Muito simples. Fazendo a multiplicação desta linha por 1/4. Quando eu faço isso, o que eu obtenho? Eu vou obter uma outra matriz, cuja primeira linha vai ser 4 vezes 1/4, 1. 8 vezes 1/4, 2. 6 vezes 1/4, 6/4. 2 vezes 1/4, 2/4 ou 1/2. Então eu tenho a primeira linha transformada pela multiplicação desta por 1/4. As outras linhas eu repito. 32062, 2237, 4022. Qual é o determinante dessa matriz B? Bom, agora, como eu tenho a primeira linha dessa matriz 4 por 4 como sendo o número 1, eu vou fazer aquele processo que eu já ensinei anteriormente, onde eu vou eliminar essa coluna, vou eliminar esta linha, e a partir dessa matriz que sobra 3 por 3, vou fazer algumas transformações e eu calculo o determinante de B. Não vou fazer esse cálculo aqui, porque já fizemos isso. Mas eu digo a vocês que o determinante de B é 92. Se o determinante de B é 92, qual é o determinante de A? Existe uma regra que diz que o determinante de B será a constante vezes o determinante de A. Eu tenho o determinante de B e tenho uma constante. Logo, é fácil encontrar A. O determinante de B é K1/4, determinante de A. Que é o determinante de B? 92. Então, 92 é 1/4 determinante de A. O determinante de A será 92 vezes 4, que é exatamente igual a 368. Então, você pode, através dessa propriedade anterior, você pode transformar uma matriz 4 por 4 que não tenha um elemento 1 na posição A1 e calcular o seu determinante dessa forma. Lembrando que uma vez calculado o determinante de B, o determinante que eu quero não é de B, eu quero o determinante de A. Então, para poder transformar este cálculo que você fez nessa matriz transformada para o determinante de A, que é a que eu quero que você encontre, você tem que aplicar a propriedade 4. Vamos seguindo. O que acontece se eu multiplico toda a matriz por uma constante? Não uma linha ou uma coluna, mas toda uma matriz por uma constante. Multiplicação de uma matriz por uma constante. Vamos imaginar aqui uma matriz. Vamos fazer uma 2 por 2, que é mais rápido e mais fácil. Mas vale para todos os tamanhos. Vamos imaginar uma matriz 2 por 2, 2, 3, 1, 1. E vamos aqui imaginar que eu queira que você calcule a matriz B, que seja 7
A. Ou seja, uma matriz B que vai ser a matriz A multiplicada por 7. Não a primeira linha de A ou a segunda linha de A, mas toda A. Qual vai ser o determinante dessa matriz B? Você não precisa efetuar este cálculo de achar a matriz B para poder, depois de feito esse cálculo, achar o determinante da matriz B. Você pode diretamente fazer esse cálculo partindo do determinante da A, porque existe uma regra, uma propriedade. Vamos lá. Então, A eu tenho como sendo a matriz 2, 3, 1, 1. Qual o determinante dessa matriz? Bom, o determinante dessa matriz nós já vimos como é que a gente faz. É os elementos multiplicados da diagonal principal, 2 vezes 1, menos o da diagonal secundária, que é 1 menos 3. Isso dá 2 menos 3, isso é igual a menos 1. Então, esse é o determinante de A. Eu quero que você me dê o determinante de B. E B, a gente sabe que é a matriz A vezes 7. Então, em teoria, o que é que eu teria que fazer? Eu teria que pegar a matriz B e fazer 7 vezes 2, 14. 7 vezes 3, 21. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 1, 7. E a partir daí, calcular o determinante dessa matriz, fazendo, como a gente fez em cima, multiplicar os elementos da diagonal principal, menos os elementos da diagonal secundária. Só que existe uma fórmula, uma propriedade, que você pode dizer basicamente o seguinte: o determinante de B será igual a constante elevado ao tamanho da matriz pelo determinante de A. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que esse determinante aqui será igual a constante. Qual foi a constante que eu multipliquei? Foi o 7. Elevado a n. N é a ordem da matriz, ou seja, o tamanho da matriz. E o tamanho é um tamanho 2 por 2. Então, 7 elevado a 2 vezes o determinante de A, que é menos 1. Então, o determinante de B vai ser 7 ao quadrado 49 vezes menos 1, que é menos 49. Para garantir que o resultado está correto, vou só confirmar aqui, efetuando essa conta. O determinante de B vai ser 14 vezes 7 menos 21 vezes 7. E fazendo essa conta, eu tenho que 14 vezes 7 é igual a 98. Então, 98 menos, vou fazer 21 vezes 7, 147. Opa, 147. 147. Fazendo esse cálculo, nós temos que 98 menos 147 é igual a menos 49. Comprovando que a resposta é exatamente a mesma. Vamos fazer aqui outra. Vamos supor que eu tenho essa matriz C, 3 por 3, 1, 0, 2, 2, 3, 2, 4, 3, 3. Nós não vamos fazer o cálculo aqui, mas acredite que eu já fiz essa conta. E o determinante de C é menos 9. Eu quero que você me diga qual é o determinante de D, sabendo que D é igual a 12 vezes C. Ou seja, a matriz D é a matriz C, onde todos os elementos, cada um desses 9 elementos, é multiplicado por 12. Vamos aplicar a fórmula. O determinante de D é igual a constante elevado ao tamanho da matriz vezes o determinante de C. Então, o determinante de D será constante. A constante é 12. Essa é a constante. 12. Elevado ao tamanho da matriz. E o tamanho dessa matriz é 3. Tudo isso multiplicado por menos 9. Então, o determinante de D será
Pega aqui a calculadora. Nós temos 12 vezes 12 vezes 12, que é 1728. Tudo isso vezes menos 9. O determinante de D, então, vai ser 1728 vezes 9, que é 15.552. Como temos o sinal de menos, menos 15.552. Então perceba que não houve a necessidade de multiplicar cada um dos elementos por 12 para efetuar o cálculo determinante posteriormente. Vamos prosseguir com mais algumas propriedades. A sexta propriedade é o determinante da transposta. E essa é bem tranquilo. Não precisa se preocupar. Por que não precisa se preocupar? Porque o determinante de uma matriz transposta é exatamente igual ao determinante da matriz original. Então, quando você faz a transposta para a matriz, o determinante permanece exatamente o mesmo. A sétima propriedade é o determinante das matrizes triangulares, que também é bem legal. O que são matrizes triangulares? Matrizes triangulares são aquelas matrizes cujos elementos que estejam acima ou abaixo da diagonal principal sejam zero. E a forma de calcular o determinante é bem fácil. Então, se eu tenho uma matriz aqui A, 2, 3, 1, 0, 0, 0, menos 2, menos 2, 4. Para calcular esse determinante, eu não preciso fazer a primeira coluna, copiar para a quarta, a segunda coluna, copiar para a quinta, e fazer aqueles cálculos da diagonal principal e os cálculos da diagonal secundária. Porque existe a regra que diz que o determinante de uma matriz triangular é simplesmente a multiplicação dos elementos da diagonal principal. Então, o determinante dessa matriz é simplesmente 2 vezes 3 vezes 1. Então, o determinante de A é igual a 6. O que acontece se os zeros forem embaixo? Mesma coisa. Aí vamos mostrar. Vamos imaginar que é uma matriz B, onde eu tenho aqui menos 1, 7, 2, 0, 0, 0, menos 1, 4. Qual é o determinante de B? O determinante de B é simplesmente a multiplicação dos elementos da diagonal principal. Ou seja, menos 1 vezes 7 vezes 2. Então, o determinante de B será igual a menos 14. E se nós tivermos uma matriz que não seja apenas triangular, mas diagonal, ou seja, temos zero tanto acima quanto abaixo. Por exemplo, uma matriz C, onde nós tenhamos aqui o 4, o 7 e o 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Como é que eu acho o determinante de C? Ora, a matriz diagonal é também uma matriz triangular. Então, eu vou fazer o mesmo processo. Eu vou simplesmente multiplicar os elementos da diagonal principal, que é 4 vezes 7 vezes 2, determinante de C igual a 4 vezes 7, 28 vezes 2, 56. Ok?